Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula da série 10 passos para avaliação e diagnóstico de defeito. Então, hoje é a nossa terceira aula, tá? Eu vou só esperar o pessoal começar a entrar aí, que daí a gente já vai começar a relembrar os tópicos da semana passada e o que a gente vai começar a falar hoje, tá? O pessoal já está entrando aí, é a nossa terceira aula hoje. Eu vou dar uma revisada rápida. Nos primeiros, nas últimas aulas a gente fez os 6 primeiros, né? Vamos ver se hoje a gente consegue encerrar os 10 aí, falta 4 para a gente terminar. Se a gente não encerrar, não tem problema, né? Continuamos na segunda-feira que vem. O importante é passar para vocês detalhes de como tudo funciona e vou abrir para perguntas, quero que vocês participem, tá? Então vamos só esperar o pessoal começar a entrar aí. Enquanto isso eu vou me esquentar um pouquinho aqui. Vou fixar aqui o comentário da Dani aqui, que é o comentário, é o WhatsApp, né? Para quem tiver dúvidas, quiser perguntar sobre o curso, tiver alguma dúvida sobre o nosso treinamento aí no meio da aula, é só anotar esse WhatsApp da Dani aqui, beleza? Então vamos começar. Então já entrar bastante gente aí participando, alunos, não alunos. Sejam bem-vindos todos, tá? Mais uma segunda-feira gelada em Curitiba. Então eu vou com o meu chimarrão aqui para esquentar a barriga aí, beleza? É isso aí. Então, pessoal, vou dar uma recapitulada rápida, tá? A gente está hoje a terceira aula da nossa série sobre os 10 defeitos para avaliação e diagnóstico de defeito. Quem não participou das duas primeiras ou não lembra uma coisa que eu falei, o que envolve esses 10 passos, desde o primeiro momento em que você faz contato com o cliente até a hora que você finaliza o teu orçamento, tá? Até eu sugeri para o pessoal, de sugestão, né, para a próxima live a gente pode dar continuidade a partir do momento da aprovação. Pessoal, só vou pedir para vocês, só escreve embaixo para mim se o áudio tá ok, só para eu saber se o meu microfone aqui está funcionando, se está tudo certinho, se vocês estão me escutando. Só escreve aí embaixo para mim áudio ok, só para eu saber que eu não estou falando aqui sozinho aqui, que vocês estão me ouvindo, só confirma para mim. Tudo ok? Beleza. Tranquilo. Então, assim, como eu estava falando, para quem não estava nas duas primeiras ou não lembra, o que eu quis fazer nessa série, nesses 10 passos. Não envolve, ainda nesse ponto aqui, nada de execução de serviço, de desmontagem, de troca de peça. O que eu percebi conversando com os alunos aí e com o nosso pessoal da comunidade aí no Instagram diariamente, é o que? O pessoal tem dúvida na avaliação, tem dúvida como começar, tem dúvida como conversar com o cliente, tem dúvida na recepção do balcão, como montar o orçamento, como começar a avaliação da máquina. Então esses são os 10 passos que a gente montou, tá? E daí envolve disso, desde o primeiro contato que você faz do cliente, a tua seleção do serviço, todas essas etapas até a última etapa que vai ser você enviar o teu orçamento para o cliente, tá? Então recapitulando, a primeira etapa, a primeira aula nossa, né? O primeiro passo, na verdade, né, desses 10 passos, foi o que? No balcão. E daí são 2 que eu marquei, tá? No balcão é a primeira e a segunda. No balcão você faz um teste prévio e a conversa com o cliente. E a segunda etapa é a triagem. Você liga a máquina, testa algumas coisas, passa para o cliente se você cobra a taxa ou não. Caso você cobre a taxa, você passa para o cliente se você desconta no valor da tua mão de obra no teu serviço depois aprovado ou não. Você faz aquela entrada, você faz a prévia, você passa para o teu cliente, você já conversou com ele no telefone. E depois no balcão você faz uma prévia, tá? E daí depois a etapa 4, 5 e 6 que a gente conversou semana passada, a etapa 4, 5 e 6, que é na oficina. Que daí é o quê? Você ligar e testar a máquina, que daí eu separei e eu expliquei bem detalhado para vocês na aula passada, a parte de você fazer uma avaliação prévia, e nessa etapa ignorando a reclamação do cliente,
Você faz a tua avaliação técnico, né, como técnico, olhando a máquina. Liga, testa, imprime um relatório, vê o contador, o medidor total da máquina, vê cópia, tira cópia no vidro, tira cópia no alimentador, vê cartucho, vê vazamento, vê questão de barulho, você faz a tua avaliação prévia. E daí na etapa 5 é avaliar a reclamação do cliente, tá? Deixa eu até anotado aqui, passar bem certinho para vocês. Nessa etapa 5 você faz a avaliação do problema reclamado pelo cliente. E na etapa 6, ainda na oficina, eu falei o quê? Da avaliação preventiva. Você já fez a tua avaliação prévia, você avaliou o que o cliente falou, e daí você vai fazer a avaliação preventiva. São peças que o cliente ainda não reclamou, mas que você já observou defeitos que está acontecendo. E nessa etapa 6 também, eu expliquei os 3 tipos de manutenção, que é a manutenção preventiva, preditiva e corretiva, tá? Expliquei semana passada em detalhes bem certinho que são essas 3. E me lembrando também, na etapa 5 que eu falei da avaliação do cliente, que eu falei uma coisa, pedi para vocês anotarem, né? Que só existem 5 tipos de defeitos em máquina. Pode parecer que máquina dá um monte de tipo de defeito, mas não tem. A máquina só dá 5 tipos de defeitos, que é problema de ruído, qualidade, atolamento de papel, a máquina não liga ou algum código de erro. Só esses 5 tipos de defeito. Em cima desses 5 tipos de defeito, claro, existe 20, 30 tipos de problemas que acontecem em cada um. Até, se vocês quiserem, até me digam aí, se vocês quiserem, a gente pode programar uma outra live aí, uma outra aula ao vivo, em que a gente pode detalhar, passo a passo, cada um desses 5 tipos de defeito. A gente pode conversar sobre isso, tá? Não vai ser o tema disso hoje a gente vai seguir, tem a etapa 7, 8, 9 e 10, que nós vamos começar. Mas se vocês tiverem interesse, escreve aí pra mim, coloca no comentário aí embaixo aí, e que daí eu programo, né? E a gente pode fazer uma disso, falando só desses 5 tipos de defeitos, que são os únicos 5 tipos de defeitos que pode dar numa impressora, e daí dentro de cada um tem várias subdivisões, critérios, diagnóstico e análise de cada um deles. Beleza? Então vamos lá. Etapa 7 dos 10 passos, tá? Deixei anotado bem certinho aqui para não me esquecer de passar para vocês, tá? Na etapa 7, você vai fazer o quê? Você vai descrever o teu orçamento. Você já fez a avaliação? Você já fez a avaliação prévia? Você fez a preventiva? Você olhou o problema do cliente? Você identificou a peça que está com defeito? Fez um teste prévio? Trocou alguma peça caso você tenha ou não? Cilindro, toner? E daí você vai descrever o teu orçamento. Quais são as 3 principais coisas, tá? É interessante essa live dos 5 tipos de defeito. Isso, a gente pode fazer isso. Se tiver bastante gente interessada aí, quem tiver interessado escreve para mim aí que eu planejo fazer para vocês, tá? Então assim, a etapa 7 é você descrever o orçamento, tá pessoal? Até recomendo agora, quem tá aí agora, alunos, não alunos, caneta e papel, ajuda bastante você marcar isso no teu dia a dia, vai te ajudar na manutenção, tá? Esses 10 passos aí. Então, a etapa 7 é você descrever o orçamento. Você vai escrever exatamente o que você observou. 3 coisas. O problema reclamado pelo cliente, o defeito que você observou e as peças. O que você vai fazer? Pode ser até no rascunho, tá? Às vezes a gente imprime aqui o orçamento em 2 vias, uma parte fica lá com a Dani, outra parte vem aqui para mim, e daí eu descrevo. O problema reclamado pelo cliente, nas palavras do cliente, tá? Você escreve isso nas palavras do cliente. Você coloca lá, cliente falou que a máquina está com ruído. Falou que está saindo risco branco, está saindo falha. Você escreve lá. Aí você vai escrever o defeito que você observou. Nesse defeito inclui o problema reclamado por ele. Ele está com risco porque o cilindro está com riscos. Desgaste no cilindro, desgaste no rolo fusor, película rasgada. Dependendo do tipo da máquina, você descreve o tipo de defeito. E ali você coloca também a questão da tua avaliação preventiva. Tá? Você fez uma avaliação preventiva, você viu peça que está desgastada. Ali você vai descrever isso também. Por exemplo, você vai colocar rolo fusor com aproximadamente 100 mil páginas. A vida útil do rolo fusor para aquela máquina lá de uma Brother, de uma Samsung, é 80 mil páginas. Essa aqui está com 100 mil. Ainda não está apresentando defeito, mas está com a vida útil vencida. Eu gosto sempre de descrever isso no orçamento. Por quê? Primeiro que o cliente não vai achar que você está querendo, como diz, enfiar a peça goela abaixo, né? Forçar, aumentar teu orçamento
só para cobrar mais caro dele. Não, você está justificando isso, entendeu? Às vezes, o que eu faço? Dependendo da peça, que às vezes não vai dar para mostrar para o cliente, porque a gente desmonta para fazer a avaliação, depois monta tudo para deixar pronto ali para o cliente. Às vezes eu pego e bato foto, fico já com um celular aqui, bate uma foto ali, né, de coisas que fica um pouco inacessível para mostrar para o cliente. Então você bate algumas fotos ali, por exemplo, eu estou aqui com uma HP, ó, tá? Estou fazendo manutenção do fusor dela aqui, ó. Hoje eu troquei película nessa máquina aqui, ó. Troquei película, rolo pressor, fiz uma geralzona nela aqui, ó, limpei tudo. Então se eu quisesse mostrar para o cliente, agora aqui eu já troquei. Ó, essa película tá detonada aqui, ó. Tá? Mas vamos supor que eu quisesse mostrar para o cliente aqui. Para ter acesso a isso aqui, essa máquina aqui ainda é multifuncional. Isso aqui é a da M1212. Ia ser difícil ele ver aqui, mostrar para ele, fica escuro e tal. Então o que eu faria? Na hora de desmontar a máquina para fazer orçamento, bato ali, uma, duas fotos, mostrava para ele, tá? Né? E daí falava, ó, essa aqui é uma peça que está com problema já, tá aqui a justificativa. Depois de um tempo, você começa já a conquistar a confiança e a fidelidade do teu cliente, até tem coisas que já não são tão necessárias. Mas quando o cliente vem a primeira vez na tua loja, na tua assistência técnica, não conhece teu serviço, você ainda não tem essa autoridade, essa confiança dele, não tem essa fidelidade do serviço dele. Então é bom você mostrar uma coisa, não que depois você vai relaxar no serviço, obviamente que não. Mas no começo, na primeira vez, você tem que fazer mais do que o normal, você tem que mostrar mais, você tem que ainda, você está na fase ainda de se provar. Né? Você tem que ainda provar para o cliente que você é um profissional competente e confiável, principalmente competente e confiável. Porque tem muita gente que desconfia de manutenção, desconfia de técnico, né? O técnico tem estigma de ser desonesto, de aumentar peça, de mandar trocar coisa que não precisa. Então, no começo é bom, né? Pelo menos na primeira vez, você mostrar para o teu cliente isso, tá? Então, nessas 3 etapas ali que eu te falei da etapa 7. Etapa 7 é isso, você descrever o orçamento. Você ainda está na oficina, tá? Então você vai descrever, você vai escrever o problema reclamado, você vai escrever o defeito e você vai escrever as peças que precisam trocar. Coloca ali as peças que precisam trocar. Tá? O que acontece? Por exemplo, no meu caso aqui, eu trabalho aqui na oficina, a Dani, minha esposa, me ajuda aqui, então eu tenho que facilitar a vida dela. Né? Se você é técnico, se você trabalha, você vai passar para uma secretária, para alguém que vai te ajudar, ou é você mesmo que vai fazer. Tem gente aí que é nosso aluno que faz tudo sozinho. Então você pensa, então já que é para mim, então eu posso fazer de qualquer jeito, de jeito nenhum. O que acontece? Separa oficina e escritório, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, agora, ó, vou mostrar aqui, se cair, depois eu mostro para vocês de novo, tá? Ó, aqui minha oficina aqui, ó, ali tem água, máquina. Então, eu tenho um computador que eu testo máquina, mas fica à parte. Por quê? Propositalmente eu fiz isso. Eu coloquei a parte do computador propositalmente mais longe. Então, quando eu termino alguma máquina aqui e eu preciso registrar lá o nome do cliente, um e-mail, alguma coisa, eu faço alguns registros ali antes de levar para a Dani, para ela fazer a cotação das peças e passar o orçamento. Ou quando eu termino alguma máquina, finalizo uma máquina, vou conectá-la no computador ali para fazer teste de impressão, de digitalização. Não fica na oficina, tá? Esse é um sistema meu de trabalho. Eu tenho a parte aqui onde a gente suja de toner, suja de tinta, passa aspirador, bate ar, aí depois eu levo na parte do computador. É o computador da oficina, não é o escritório. Mas eu procuro deixar um pouco distante. Então, se você trabalha sozinho, se você mesmo vai fazer tudo sozinho, mesmo assim, procura anotar essas 3 partes separadas para depois você seguir para a próxima etapa, tá? Então é isso, pessoal. Essa é o passo 7, que é você, depois de toda a tua avaliação técnica, todo o teu diagnóstico, você faz a descrição do orçamento num rascunho, na mão mesmo, para você montar no teu sistema e enviar para o cliente, tá? Se vocês têm alguma dúvida dessa parte, alguém quer fazer alguma pergunta nessa parte, podem perguntar antes da gente seguir para a etapa 8. Que a etapa 8 é o fechamento da avaliação. Ainda a gente não sai da oficina, ainda é aqui na oficina. E a etapa 8 ela é bem mais detalhada até do que a 7. Tá? É o último momento que você vai mexer na máquina antes de encostar ela para aguardar a aprovação do cliente. Tá? Se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai seguir para a etapa 8. Tá? A etapa 8 é o fechamento de avaliação. Beleza? Ninguém tem dúvida dessa etapa 7?
Tá? Para quem está chegando agora, pessoal, a gente começou já na etapa 7. Na semana passada, nessas duas primeiras, a gente fez até a 6. Hoje a gente está na etapa 7, que é a descrição do orçamento, tá? Em que você vê o problema reclamado pelo cliente, você descreve o defeito e faz a descrição das peças, tá? Para quem está chegando agora, a gente está nessa etapa 7. Se você tem alguma dúvida, ainda é etapa na oficina, tá? Então você pode ver que no começo, as primeiras, quer ver? A primeira, a segunda e a terceira é no escritório, né? As 3 primeiras etapas, que é na ligação do cliente, no balcão teste prévio e no balcão registro de entrada, as 3 primeiras etapas basicamente administrativas, né? No balcão já não é tanto administrativo, que normalmente o ideal é que o técnico faça esse teste, essa avaliação. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá? Mas as 3 primeiras é um pouco administrativo e um pouco parte técnica. Daí, etapa 4, 5, 6, 7 e 8, que a gente vai agora, tudo é na oficina, né? Etapa 4 é ligar e testar, 5 a avaliação, reclamação do cliente, 6 a avaliação preventiva e 7 agora essa descrição do orçamento. Luciano, aqui o troço tá frio aqui. O chimarrão para esquentar a barriguinha aqui, em Curitiba tá frio. Beleza? Então a etapa 8 agora a gente vai. Recomendo para quem está começando na manutenção, ou quem não tem, ou mesmo que já trabalha mais tempo com manutenção, não tem um sistema muito bem detalhado, organizado de procedimentos, ou você às vezes está na dúvida, né? Puxa, será que às vezes eu perco muito tempo nessa finalização de avaliação? Recomendo até você pegar um papel e uma caneta e anotar, tá? A etapa 8 agora aí é essa. Fechamento de avaliação, tá? O que é o fechamento da avaliação?